E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor André e hoje vamos dar continuidade em nossos estudos com um assunto um pouco diferente do que trabalhamos na aula passada, pessoal. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre verbos irregulares. E quais verbos, professor? São eles o dar, saber e poder. Primeiramente, pessoal, o que são verbos regulares? Basicamente, são verbos que, ao serem conjugados, sofrem alterações em seu radical ou nas suas terminações. Ou seja, pessoal, quando eu tenho aqui o radical, lembra que o radical é aquela parte que não muda do verbo? Por exemplo, eu tenho o verbo beijar. Se eu conjugo ele no presente do indicativo, fica eu beijo, tu beijas, ele beija, nós beijamos, vós beijais, eles beijam. Então eu mantive o radical que é o beije, o B, o E, o I e o J. Aqui nos verbos irregulares eles podem alterar não só o radical, como as suas terminações, que são aqueles modelos que nós seguíamos nos verbos regulares, que é o que está falando aqui embaixo. Ao contrário do que acontece com os verbos regulares, eles não seguem os modelos de conjugação. Em alguns tempos, tá, pessoal? Em outros tempos, eles seguem sim o modelo de conjugação. Então, professor, quais são esses verbos irregulares? Então, da primeira conjugação, ou seja, dos verbos terminados em ar, são os verbos averiguar, dar, estar e passear. Da primeira conjugação, são menos verbos em relação às outras duas, tá? Já da segunda conjugação, lembra? Os verbos terminados em er e em or, que vem daquele verbo poer, antigamente, como a gente falava. Quais são esses verbos? Caber, crer, fazer, ler, poder, pôr, querer e saber. Da terceira conjugação, são os verbos terminados em ir. Quais são? Agredir, cobrir, ir, medir, pedir, polir, rir, sair. Professor, como que eu aprendo essa conjugação? A gente, a partir do nosso instinto, a partir da nossa convivência em sociedade, nós escutamos algumas conjugações desses verbos de maneira intuitiva. A gente foi aprendendo ao escutar as pessoas conversando, ao utilizar esses verbos, conjugando de maneira correta. Claro, tem pessoas que conjugam de maneira incorreta em relação à gramática. Por isso que nós temos aqui a chance de aprender qual é a maneira correta de conjugá-los. Então, primeiramente, pessoal, peguei aqui a conjugação do verbo dar no modo indicativo. Nós vamos estudar apenas este modo por enquanto, tá? Perceberam que aqui nós temos alguns asteriscos, ó, algumas estrelinhas em vermelho? Então, quando acontece isso, pessoal, quer dizer que ele fugiu daquele modelo que nós tínhamos lá nos verbos regulares. Então, ou alterou o radical, ou alterou o finalzinho do verbo, a sua terminação. Então, por exemplo, aqui no presente do indicativo, na primeira pessoa do singular, o eu. Se eu fosse conjugar o verbo beijar, ficaria eu beijo. Então, finalizaria com o o. Só que quando eu conjugo o verbo dar, ficaria eu dou. Termina com u. Alterou essa terminação. Por isso que o verbo dar é um verbo irregular, pois ele não segue aquele modelo dos verbos regulares. Mesma coisa acontece no tu. Das, ele, dá, nós damos, vós dais, eles dão. O nós damos e o vós dais, eles seguem aquele modelo. Por quê, professor? Vamos trocar aqui o dar por beijar. Nós beijamos, então a terminação é igual. Vós beijais, terminação é igual. Agora, se eu falo eles beijam, lembra que termina com A e M? Não A, O e tio. Aqui indica futuro. Mas no verbo dar, no presente, nós usamos aqui, ó. Eles dão. Porque não faria sentido utilizar o M aqui, né? A gente não escreve eles dão com M e sem o tio. Ficaria com mais sentido com o O. Certo? Mesma coisa acontece aqui no pretérito perfeito. Ó. O tu até o eles altera totalmente. O pretérito mais perfeito inteiro é alterado. Então aqui vocês têm essa tabelinha para estudar em casa, tá? Fica como auxílio para vocês. A conjugação do verbo saber. Onde que altera, professor? Lá no presente, na primeira pessoa do singular. Percebeu que nas outras pessoas não alterou? Então segue aquele modelo dos verbos regulares. Altera totalmente no pretérito perfeito
Então, da primeira pessoa do singular até a terceira pessoa do plural. E altera também no pretérito mais que perfeito, do eu até eles. Então fica aqui a tabelinha para vocês estudarem. Qual é a maneira correta de conjugar, tanto no tempo quanto a pessoa. Se atentem a essas pessoas aqui, esses tempos verbais, tá? E a conjugação do verbo poder, por estar na segunda conjugação também, ou seja, terminado em er, segue aquele mesmo modelo do verbo saber. Então, é o eu no presente identificativo, inteiro pretérito perfeito e inteiro pretérito mais que perfeito. Então, se atentem a esses tempos verbais, ok, pessoal? Bom, em vista disso, o professor separou algumas atividades da apostila que estão na página 59 da apostila grossa. Peguem aí a apostila, deem um pause aí no vídeo até pegar a apostila, para a gente dar continuidade no nosso estudo, tá? Então, o primeiro exercício ele está dizendo o seguinte: complete com as formas correspondentes ao presente identificativo e ao pretérito imperfeito dos verbos entre parênteses. Então, aqui nós temos as letras A e B. Então, na letra A nós temos o verbo dar e 3 frases aí para a gente completar. Então, ficaria: hoje ele palestras, mas antes ele não. Ponto. Como que nós completaríamos aí esta lacuna? Hoje ele dá palestras, mas antes ele não dava. Então, se a gente voltar lá na conjugação do verbo dar, percebemos que aqui no presente identificativo, como que fica? Ele dá, mas antes ele não dava. Olha aqui, pretérito imperfeito, presente. Continuando. Hoje eles palestras, mas antes eles não. E aí, como que fica, pessoal? Hoje eles dão palestras, mas antes eles não davam. Mesma coisa, se a gente voltar lá na nossa tabelinha, eles dão palestras, eles não davam palestras. Percebeu aqui, ó? Aqui seguiu o modelo normal. Aqui alterou. E o último da letra A. Hoje nós palestras, mas antes nós não. Ponto. Hoje nós damos palestras, mas antes nós não dávamos. Se a gente voltar lá na tabelinha de novo, olha lá. Nós damos, nós dávamos. Aqui manteve igual aos verbos regulares. Então não houve aí um caso de diferença. Certo, pessoal? Agora na letra B. É o verbo saber. Hoje ele toda a matéria, mas ontem ele não. Como que fica, pessoal? Hoje ele sabe toda a matéria, mas ontem ele não sabia. Mesma coisa, se a gente voltar lá na tabela do verbo saber, hoje ele sabe, ontem ele não sabia. Então não teve alteração. Próximo exercício. Hoje eles toda a matéria, mas ontem eles não. Hoje eles sabem toda a matéria, mas ontem eles não sabiam. Fácil, né? E o último da letra B. Hoje nós toda a matéria, mas ontem nós não, blá blá blá. E aí? Hoje nós sabemos toda a matéria, mas ontem nós não sabíamos toda a matéria. Percebeu aí, ó? Se a gente voltar lá na nossa tabelinha. Então aqui, ó. Sabemos, sabíamos. Não tem asterisco, é porque seguiu o modelo lá dos verbos regulares. Exercício número 2, pessoal. Complete com as formas correspondentes ao presente indicativo e ao pretérito perfeito dos verbos entre parênteses. O professor esqueceu de ocultar a resposta, tá? Mas vamos ignorar isso e vamos aprender juntos. Como que fica a letra A? Ontem ele pôde jogar futebol, mas hoje ele não pode. Próximo. Ontem eles puderam jogar futebol, mas hoje eles não podem. E a última. Ontem nós pudemos jogar futebol, mas hoje nós não podemos. Agora a letra B. O professor ocultou a resposta nessa. Como que fica agora com o verbo saber, pessoal? Ontem ele não, como agir. Mas hoje ele, ponto final.
Como que ficaria aí, pessoal? Ontem ele não soube como agir, mas hoje ele sabe. Se a gente voltar lá no verbo saber, pessoal, veja lá, ó. Soube, sabe. Ó, ele soube, ele sabe. Aqui teve a diferença da conjugação. Então, aqui soube, sabe. Próxima. Ontem eles não como agir, mas hoje eles, ponto. Como que ficaria? Ontem eles não souberam como agir, mas hoje eles sabem como agir. E a última, pessoal. Ontem nós não blá 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 como agir, mas hoje nós, ponto. Ontem nós não soubemos como agir, mas hoje nós sabemos. Bom, e a letra C e o último exercício de hoje. Aqui nós temos o verbo dar, lá na primeira conjugação. Ontem ele não o melhor de si, mas hoje ele, ponto. Como que fica? Ontem ele não deu o melhor de si, mas hoje ele dá. Ontem eles não o melhor de si, mas hoje eles, ponto. Como que ficaria? Ontem eles não deram o melhor de si, mas hoje eles dão. E o último, ontem nós não o melhor de si, mas hoje nós, ponto. Então, ontem nós não demos o melhor de si, mas hoje nós damos. Certo, pessoal? Bom, espero que vocês tenham compreendido aí essa questão dos verbos irregulares. Lembrando, peguem aquela tabelinha que está no vídeo, que vai auxiliá-los a resolver os exercícios 3 e 4 da página 60 da apostila grossa, tá? Que fica como tarefinha para o dia 10 de março. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se encontra numa próxima. Até mais!